De alegria podermos estar juntos, mesmo que virtualmente, para o estudo de um tema que é tão atual. Como as imagens muitas vezes falam mais do que as próprias palavras, eu vou compartilhar com vocês imagens da internet que têm profunda relação com os pensamentos e com as reflexões que serão desenvolvidas ao longo do trabalho. Para o início das nossas atividades, eu vou convidar os amigos para que façamos uma prece de harmonização. Imaginemos a imagem de Jesus, porque é a Ele que nós vamos nos reportar. Querido amigo Jesus, mestre de nossas almas, ilumina as nossas consciências para que nesta noite de hoje possamos cumprir com o Teu propósito de amor. Abençoa todos os lares com as Tuas dúlcidas vibrações de harmonia e serenidade. Fica conosco, Mestre, presenteando-nos com a Tua paz. Gratidão. O estudo de hoje vem da área da família, da Sociedade Espírita Discípulos de Cristo, e traz como tema Vidas Vazias. A obra referência foi Vidas Vazias, é a mais recente psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, ditada pelo espírito Joana de Ângeles. Essa obra apresenta no total 30 mensagens, e são mensagens ricas de estudo, de reflexões, sugerindo alguns métodos eficazes para os graves problemas dos dias atuais. E com esses métodos, nós temos condições de vencer a nossa inferioridade moral, a inferioridade espiritual e conquistar dessa forma a nossa plenitude. A humanidade vive, sem dúvidas, uma era de progresso. Há cada vez mais avanços tecnológicos que permitem a exploração de lugares muito distantes, que em outras épocas praticamente nós nunca sonhávamos alcançar. Há também novos e avançados estudos da mente humana, do pensamento psicológico, que conseguem explicar alguns comportamentos da nossa sociedade. Porém, a criatura humana muitas vezes utiliza de maneira equivocada as ferramentas e oportunidades proporcionadas por esses avanços tecnológicos. E como mostra a imagem, o ser se aprisiona em pensamentos fúteis, em perturbações, em sensações fortes, o que resulta em vidas vazias. Apesar de todas essas perturbações e aberrações que pululam na Terra, no nosso planeta de provas e expiações, nós devemos lembrar que a vida humana tem os sublimes objetivos de amar e de encontrar o sentido existencial, que são razão vigorosa para se viver. O ser humano esvaziou-se. Foram perdidos o sentido existencial e o objetivo da vida. Perturbado, o ser não encontra sentido transcendente nessas tarefas que cumpre. Ele não se pergunta qual é a razão sublime daquela tarefa. E um grande vazio acaba afligindo. Apesar da variedade infinita de ideais e atitudes de engrandecimento que ele pode escolher a qualquer momento. O ser se esvaziou do desejo de servir, ficando em um estágio de preguiça mórbida, somente se interessando pelas fortes sensações.
Nós vivemos a época do ter e do poder, do exibir-se e do desfrutar, sem a consequência da harmonia interior e do enriquecimento espiritual. A aparência substitui a realidade e o importante não é mais o ser interior, porém o ego exaltado, que provoca inveja e competição num palco que é de ilusão. Mas logo, logo esse comportamento traz aflição e vazio existencial, porque o ser está desconectado do seu propósito sublime de vida, do seu propósito como o espírito imortal que é e transitório na matéria. Uma vida sem um sentido bem delineado, bem marcado, um sentido estimulador e doador de energias, se torna apenas um fenômeno vegetativo. E para mudar essa realidade, é necessária a dinâmica da autoconscientização. Você já parou para se perguntar qual o sentido da minha vida? Para que vim ao mundo? Uma revisão de conceitos em torno do seu existir é fundamental para preencher o seu íntimo de estímulos. São necessários trabalhos significativos e que te produzam desafios contínuos. Assim, o amor ao próximo, como consequência do auto-amor, é a melhor terapia preventiva e curadora para quaisquer existências vazias. E terminam se consumindo na angústia. Essas existências vazias se consomem em sofrimentos, muitas vezes indescritíveis. A busca da compreensão de que o sentido existencial não está no divertimentos ou nas fanfarronices. Você deve despertar para os ideais do bem. Eles são inadiáveis. Dessa forma, você vai perceber que, ao se entregar a essa conquista, você encontrará outras pessoas com a mesma intenção. Vai desenvolver relacionamentos edificantes, nos quais a fraternidade se responsabiliza pela construção do seu ser, pela construção do dever, e nesse exercício diário você consegue a vitória íntima. Daqui a pouco, repentinamente, agindo dessa forma, se dedicando ao amor, se dedicando à amizade sem manchas, à amizade sem máscaras, você vai descobrir que essa é a meta a ser alcançada. E esse serviço de auxílio recíproco é o objetivo a que todos se devem dedicar. Nós, integrantes da sociedade moderna, temos a necessidade de compreender que se renasce no corpo carnal, nesse nosso corpo físico, para que seja alcançada a plenitude, e não exclusivamente para as necessidades inferiores, as necessidades biológicas, conforme o estudo de Maslow. Assim, a educação da libido freudiana, a superação do conflito de inferioridade adleriano, a compreensão profunda das neuroses conforme Horney e a iluminação da sombra junguiana, todos esses estudos elaborados por cientistas da psicologia ressurgem no conceito de Kardec, quando ele diz: fora da caridade não há salvação. Mas se até agora eu me dediquei apenas aos prazeres passageiros, como eu vou me reconstruir? Será que eu ainda tenho tempo para isso? Sempre há tempo. Nós somos imortais. Sempre haverá tempo e vida.
para a reconstrução no amor, em detrimento daquelas ilusões transitórias. Tenha em mente que toda conquista autoiluminativa é realizada com vontade, com amor, confiança e dedicação. Então, meu amigo, conquista a tua paz. A sociedade impôs novos padrões de conduta e o ser humano, de alguma forma, sofreu uma espécie de robotização. Com essa automação no comportamento, os sentimentos de amor, de solidariedade, de ternura e de caridade, assim como outros, foram sufocados pelo próprio ser, prejudicando o seu desenvolvimento emocional. Esse mesmo desenvolvimento emocional que iria proporcionar tanto a compreensão da finalidade da vida, quanto das suas reais necessidades. Observa que o conjunto dos teus comportamentos se transformam em mecanismos de sustentação da tua existência. Todo comportamento repetitivo, aquele que nós praticamos no dia a dia, sustenta a nossa existência. É por isso que nesses dias de desafios que estamos vivendo, a mais valiosa meta a ser alcançada é a conquista da paz. Normalmente se pensa que a paz é a ausência de preocupação ou ausência de ação, quando isso, na verdade, é paralisia, ausência de dinamismo. Muitas vezes um semblante sereno esconde uma existência assinalada por preocupações, por angústias e desesperos, vencidos com persistência e coragem. Tudo depende da maneira como se administra aquela atividade que exige esforço, que exige abnegação, que exige persistência. É você que está no comando das suas decisões. E aqui nos cabem algumas reflexões. Quais ferramentas eu utilizo para me fortalecer a vencer os desafios existenciais? Eu procuro ferramentas que me fortaleçam a vencer os desafios? Eu faço esse movimento? Qual movimento faço em direção à solução? Ou fico observando o problema e espero que alguém resolva? Eu ajo ou me faço vítima? Porque um espírito psicologicamente maduro, ele assume as suas responsabilidades e atua na solução dos problemas. É solucionando os problemas, enfrentando os desafios, que se amadurece psicologicamente. O comportamento edificante, em quaisquer circunstâncias, termina nesse estado de equilíbrio que prenuncia a paz e a plenitude. Para isso, então, o amadurecimento psicológico do indivíduo é fator decisivo. São essas experiências adquiridas no dia a dia que acumulam decisões enobrecedoras. Decisões. Porque sem movimento não há conquista. Se você deseja realmente manter a postura saudável, aquela que proporciona a conquista da felicidade real, então muna-se de paciência, de perseverança, em todas as situações em que você estiver. Avança sem parar, passo a passo, na conquista do que é sua meta prioritária. Que não te desanime os obstáculos, meu amigo. Não tenha medo dos insucessos iniciais, porque eles vão te ensinar novos caminhos. Tem sempre em mente que toda conquista é realizada com vontade, com amor, confiança e dedicação.
Veja sempre com os olhos do Espírito. Quanto à paz, a exigência exterior da paz, ela falha, porque não há como fazer o indivíduo se harmonizar com imposição. Ninguém muda ninguém com imposição, somente com exemplo e se o outro quiser se movimentar nesse sentido. Quando se alcança o equilíbrio interior, logo apresenta os efeitos pacificadores na volta. Certamente, num lar onde alguém alcança paz, toda a família se beneficia desse equilíbrio. Quando em uma rua existe uma família pacífica, o reflexo se estende pelos vizinhos. Uma rua onde existe a valorização da vida amplia-se pelo bairro, amplia-se pela cidade, pela região, pelo mundo. A paz é portadora de bênçãos que nos proporcionam a capacidade do amor, da caridade, e por isso ela é fundamental para a construção da vida. Já a ausência da paz transtorna o indivíduo, porque sem a serenidade que acalma as ansiedades dos desejos e auxilia no discernimento daquilo que é melhor para o desenvolvimento ético-moral, a ausência dessa paz deixa vazios existenciais, que o indivíduo tenta preencher com atitudes de arrogância e de perturbação. É nesse sentido que o Espiritismo, essa doutrina abençoada, explicando as razões fundamentais do nosso existir, os objetivos a conquistar, possui os mais excelentes elementos para a aquisição da harmonia interior. Não se trata de concordar com os comportamentos insanos, nem indiferença diante das agressões do mal, mas a decisão de permanecer em estado de vigilância ativa, sem aquela turbulência das emoções quando ficam em desgoverno. Cuida para que os teus atos sejam resultado de reflexão profunda, que te propicia a escolha certa do caminho a seguir. Torna o Evangelho de Jesus como roteiro para o teu comportamento. E em qualquer situação desafiadora onde você se encontre, pergunte-se: como faria o Mestre nesta situação? Essa pergunta vai clarear o seu pensamento e proporcionar o encontro da trilha a ser percorrida. Quando Jesus nos prometeu a sua paz, nos afirmou que somente Ele poderia dar. Isto porque essa paz é consequência do comportamento de cada um de nós, na vivência ali do dia a dia, das lições de conduta que Ele nos ensinou e exemplificou. Ele vivenciou as situações, vivenciou os desafios, mostrando que é possível vencer o mundo vencendo-se. A sua serenidade em todas as situações nos demonstrou a grandeza dos valores éticos de que ele era portador. Sabendo que seria traído por um amigo e por outro seria negado, ele não demonstrou contrariedade nem decepção, pelo contrário. Ele revelou com delicadeza os perigos em que eles tropeçariam. E depois da tragédia concluída, ele buscou o primeiro amigo que havia se suicidado nas regiões tormentosas para onde ele se atirou. E o outro ele convidou novamente a que pastoreasse o seu rebanho. Então, se você deseja essa paz, segue o Mestre e o imite sempre que você possa. E daqui a pouco, sem se dar conta, estará portador da paz que te fará verdadeiro filho de Deus. Você renasceu na Terra para contribuir em favor da Era Nova. Aliás, todos que se encontram hoje no planeta estão em preparativos para a grande transição
que se vem operando já desde algum tempo. Cuida então do teu aprimoramento interior, compreendendo o teu irmão de jornada e o ajudando o quanto possa, sem nunca desistir. Se agora você sofre incompreensões e desafios, não deve interromper a marcha, porque esses são sinais do seu êxito, do êxito no seu empreendimento de iluminação. Jesus, que nos ama desde o princípio dos tempos, apesar da nossa ingratidão, ainda não desistiu de nós. Ele permanece contribuindo para que o nosso ser cresça aos seus cuidados, para que assim alcancemos a plenitude. Então, confia, você jamais está sozinho. E com essa imagem da certeza do amparo do Mestre, nós faremos a nossa prece de encerramento. Amado amigo, sempre fiel em seus propósitos de amor, nos encoraja a seguir na luta dos desafios existenciais. Que esse vazio que teima em permanecer em nosso peito seja preenchido pela tua serena presença, amado Mestre. Derrama sobre os sofredores as bênçãos da confiança em Deus, no seu amor e em dias plenos. Fica conosco, querido amigo, em nossos lares, inspirando nossos pensamentos. Que assim seja. Então, queridos amigos, gratidão pela oportunidade de aprender e de servir, que possamos em breve estarmos reunidos novamente, se Deus quiser. Um fraterno abraço e votos de muita paz.